Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa, seja bem-vindo ao Vem Pra Rede, um programa produzido pelos jovens da rede universitária. Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre líderes e grupos, então vem com a gente! Meu nome é Daniel, eu tenho 24 anos, eu faço bacharelado em Física na Universidade Federal. Eu faço parte do Jesus na UFPR desde 2018. Oi, eu sou a Maria, eu tenho 22 anos, eu estudo na reitoria, eu faço pedagogia na Federal e eu faço parte da equipe de liderança do grupo Farol, que acontece ali na reitoria mesmo. Bom, então, meu nome é Felipe Raiza da Cruz, eu tenho 24 anos, eu sou estudante da UTFPR, né, tô terminando o curso de Engenharia de Controle e Automação, e o grupo que eu participo é o TFPR em Cristo, e desde 2016 a gente começou o grupo, né? Meu nome é Rebeca, eu faço medicina na UFPR. Enquanto eu estive no Centro Politécnico, eu liderei por um tempo Jesus na UFPR. E depois que a medicina passa para o HC, eu tenho liderado o Corandeu, que fica ali no Hospital de Clínicas. Oi, eu sou a Beca, eu sou estudante do SESI e sou líder do Intervalo Vida. Antes de 2015 eu era ateu, na verdade. Eu não acreditava em Deus mesmo, não acreditava em nada que se esforçasse em dar sentido à vida, assim, na verdade. E eu rejeitava todo tipo de religião, todo tipo de filosofia mística, né, coisas afins. E em 2015 eu tive uma experiência com Deus e, diante de fatos não argumentos, quando você tem uma experiência do convencimento do espírito, acabou, né? Não tem mais festa. Não conseguia mais não não crer, não buscar. Passei a buscar, decidi. E desde então já o Senhor colocou no meu coração essa ambição santa mesmo, de poder influenciar o máximo de pessoas possível. Eu comecei a buscar a Deus, eu fui conhecendo Deus, colocou pessoas que me influenciaram muito para liderança, me influenciaram muito para aprender mesmo a ser cristão, porque eu não sabia nada, tipo, eu vim do contexto que não ensinava virtude nenhuma, não tinha virtude, não tinha virtude nenhuma no contexto ateu que eu vivia, né? E no Jesus na UFPR, né, na célula universitária, né, no grupo universitário, eu, em 2018, passei a servir, passei a ajudar nos eventos que tinha, né, nos evangelismos. Comecei a liderar a palavra do Jesus na UFPR, que é uma das áreas. E em 2021, muitos anos depois, eu me comprometi finalmente com a liderança, assim. E aí eu já cheguei na faculdade, assim, já pensando, imaginando como que seria ser cristã naquele ambiente, como que eu conseguiria me posicionar, como que eu conseguiria pregar o evangelho naquele lugar, né? Cheguei, uma menina entrou em contato comigo, falou assim: ah, olha, a gente tem um grupo aqui na faculdade, né? Se você quiser participar. E eu cheguei lá e a pessoa que ia levar a palavra no dia não conseguiu ir, não lembro o motivo. Só que eu tinha uma palavra preparada que eu ia levar na célula da minha igreja na semana. E aí eu senti, né, no coração, falei assim: ah, olha, eu tenho uma palavra preparada aqui, se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês. E aí acabou que o primeiro dia que eu fui, eu bebi a palavra. E foi muito importante, né? Existia dois grupos, né? Existia um grupo da manhã e um grupo da noite. E aí a gente juntou e a gente formou o Farol, que é o grupo que eu participo hoje. E nessa mudança, que foi em 2020, eu fui chamada para fazer parte da equipe da liderança. Só que foi bem em 2020, né? Que foi o ano que começou a pandemia. Então acabou que teve uma célula presencial e o resto tudo online. Então a minha experiência é mais sendo líder no meio da pandemia. Os primeiros meses de faculdade eu vivi realmente como uma pessoa do mundo, assim, como uma pessoa que não conhecia Cristo, que estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, né? Um amigo me convidou para ir na igreja dele e num campeonato de futebol. Até que fui outro dia na igreja desse meu amigo e lá tive um encontro com o Senhor Jesus, assim,
e aquilo foi um ponto de decisão na minha vida, assim, de realmente começar a caminhar com Cristo. Minha conversão foi no final de 2015, começo de 2016 ele começou esse grupo e eu estava já com ele desde o começo, né? Então, para mim, o processo de me tornar líder, assim, foi algo meio natural, assim, porque como eu estava desde o começo com esse meu amigo no começo do grupo, no universitário, da UTFPR em Cristo, né? Então, tipo, eu só fui acompanhando, assim, fui aprendendo muito, tipo, ao longo do caminho, assim. E então eu acho que eu posso dizer que eu fui o primeiro membro do grupo e também o primeiro líder ali que foi feito, né? Que foi chamado para ser líder ali, ao mesmo tempo, praticamente, assim. Então, tudo começa quando você se engaja em oração por aquele grupo, quando você começa a desenvolver o coração de Jesus por aquele grupo, e de repente você está ali envolvido, sonhando junto com Jesus por aquele lugar, e aí, como consequência, o Senhor Jesus também vai colocando ferramentas na sua mão para você servir. E eu creio que ser líder é isso, né? Que Jesus fala, aqueles que vão liderar têm que ser servos. Então é esse coração servo que Jesus vai gerando em nós. Quando eu entrei no SESI, o intervalo vida já existia, e no meu segundo ano, um amigo meu começou a fazer parte da liderança e me indicou. Mas eu pensei que não tinha nada a ver comigo, que não era pra mim essas coisas, e deixei passar. E depois, os outros líderes vieram falar comigo e disseram que eles tinham orado e era pra ser eu. Mas eu fiquei desconfiada e falei, não, peraí, eu vou orar também. E depois de umas 2 semanas, eu fui fazer meu devocional e tava escrito, não fuja do seu destino. E depois, eles fizeram uma reunião e me explicaram tudo, como é que acontecia. E nessa reunião, eles me contaram uma história que me fez tomar essa decisão. Essa história aconteceu no início do intervalo vida. E um garoto tinha tomado a iniciativa de evangelizar o colégio. E ele começou numa sala, que a direção tinha cedido para ele. E no início, não eram muitas pessoas que iam, mas começou a crescer aos poucos. Mas muita gente não gostou, achou que nada a ver ter um negócio desse no colégio, que não combinava e que não queriam. E aí a direção viu que aquilo podia dar uma briga séria e tirou a sala desse garoto, mas ele não parou. Ele continuou com esse projeto, evangelizando no corredor do colégio. E nisso, começou a ficar um montão de adolescentes, tudo junto, no corredor. E aí ninguém conseguia passar, e alguém que tava aqui tinha que escutar o outro que tava falando desse lado. E começou a dar muito problema, e a direção não conseguiu ignorar aquilo e devolveu a sala para esse garoto. E ele continuou, e o projeto continuou crescendo. E quando eles me contaram, eu fiquei encantada e falei, cara, eu quero viver o meu ensino médio assim, fazendo alguma coisa que realmente seja relevante. As primeiras vezes que eu trouxe palavras ministrando em público foi no grupo. Então, a diferença que fez foi infinita, porque antes eu não servia nada assim, eu não sabia nada assim, eu nunca tinha feito isso. E por terem me desafiado, por terem me chamado a me comprometer mais, né, os líderes na época, assim, louvado seja Deus por eles me ensinaram e eu fui desenvolvendo muito, assim, sabe, coragem para poder pregar, coragem para poder falar em público exponencialmente aumentou. Hoje, nossa, eu não tô nem aí. Hoje não sinto mais aquele medo, aquela vergonha toda, aquele tormento que era antes de trazer uma mensagem, meu Deus. E depois, quando eu assumi a liderança geral em 2020, uma coisa que fez toda a diferença, assim, que mudou meu coração, é que quando você tá liderando um grupo de forma geral, você consegue ver holisticamente, né? Você vê de cima, você vê de forma completa. É engraçado, né? Que a gente não tem ideia, às vezes, do que Deus tá preparando pra nossa vida. Então, quando eu frequentava o grupo, eu não fazia ideia de que eu um dia faria parte da equipe de liderança. Eu creio que o meu preparamento ele foi muito assim, através do secreto mesmo, assim, de pequenas coisas, de pequenas atitudes, o Espírito Santo ensinando a honrar as pessoas, a honrar até mesmo o compromisso com o grupo, mesmo não fazendo parte da liderança, né? E também ter esse coração que anseie, né, ver pessoas conhecendo Jesus, ouvindo falar sobre Jesus. Tudo isso faz parte do nosso amadurecimento. Desde o primeiro momento onde
a gente fazia as células, às vezes só nós dois, ou mais, tipo, em 3 pessoas, né, ali bem pouquinho. Quando foi chegando mais gente, então eu fui, né, ao longo desse tempo, assim, fui amadurecendo, às vezes ia levar uma palavra, então aquilo já me chamava uma responsabilidade, assim, mas com certeza tá ali à frente também, ajudando a cuidar do grupo, das pessoas que estavam vindo, né? Ainda mais por ser o começo do grupo, isso me ajudou a amadurecer, a crescer muito, assim, na minha fé, caráter, decisões, assim, que eu tinha que tomar. Quando a gente está liderando, a gente precisa depender do Senhor. E essa dependência de Deus também faz a gente amadurecer. Então a gente lida, às vezes, com conflitos com pessoas, às vezes a gente lida com perguntas difíceis, com decisões difíceis que devem ser tomadas. Essa dependência nos coloca longe da nossa zona de conforto e dentro do sobrenatural de Deus, e isso faz a gente amadurecer também. Então eu via muito também quando ali no Jesus na UFPR ou no Corandeu, a gente dispõe o nosso coração a fazer algo para Jesus, a evangelizar, a participar do Setembro Amarelo. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um discipulado e a pessoa me perguntou assim, a gente estava falando a respeito dos ídolos do coração, e a pessoa perguntou assim para mim, e quais são os seus ídolos? E aquela pergunta me atingiu assim, e eu fiquei a semana inteirinha pensando, quais são os meus ídolos? Né? Porque a gente estava falando sobre o coração ser uma fábrica de ídolos e tal. Então, mesmo nesse processo de caminhar junto com pessoas, esse confronto nos estica. Eu também aprendi muito com o exemplo de alguns irmãos que com a vida de oração deles. Então, eu lembro quando eu liderava, por exemplo, junto com a TM, e a gente tinha algo para fazer, ela falava, vamos orar sobre isso, vamos jejuar, e vamos perguntar para Deus, e vamos escutar Deus. E eu aprendi com ela a liderar na dependência de Deus e com base em orações. Sempre quando eu ia fazer alguma coisa, eu perguntava se estava de acordo com o que Deus queria. Então era para falar, era para gravar um vídeo, qualquer coisa, eu perguntava se era o que Deus queria falar, o que ele queria que eu fizesse, o que estava no coração dele, para que isso também estivesse no meu coração e que não fosse 2 vontades separadas, mas que fosse uma só, que eu realmente tivesse o mesmo objetivo que ele. E isso foi uma coisa que mudou completamente tudo na minha vida, porque eu não andava mais sozinha, mas assim, eu realmente caminhava com ele. E isso é uma coisa assim que me ajudou muito ali no intervalo vida e em todas as áreas da minha vida. Eu tava passando ali do feed no Instagram, aí apareceu uma postagem do C.S. Lewis Brasil, que falava assim, às vezes Deus te coloca pra fazer coisas que você não gosta, que foi que eu comecei a liderar o Jesus no UFPR. E foi bem no começo da pandemia. Tipo, eu fiquei 1 mês liderando presencialmente, e depois, bum, coronavírus. Então, o maior desafio foi o começo já, foi o primeiro mês já. Porque já tinha que começar a liderar tudo online, velho. Aí eu, o Watson e a Giovana, que a gente lidera junto no Jesus na UFPR, nossa, bicho, a gente precisou se virar, a gente precisou aprender. E um detalhe é que eu odeio redes sociais, cara. Eu odeio ficar no Instagram, eu odeio Facebook. Eu acho uma droga, cara. Eu não gosto mesmo. E aí, tive que aprender. Tive que aprender. Esse foi o maior desafio, com certeza. E tá até hoje, né? Eu acho que tem muito a ver, assim, com organização, na verdade, para mim, assim. Poderia falar também, né, o desafio de acompanhar as pessoas e tal, mas acho que algo pontual para mim, assim, era a organização. Para mim era talvez mais fácil, assim, me preparar para levar uma palavra, né, para estar ali no momento em que o grupo estava sendo reunido, mas era mais difícil quando estava fora desse momento, sabe? Para organizar realmente meu tempo ali, para estar dedicando para o grupo,
para estar dedicando às pessoas e também, sei lá, para fazer algum planejamento com relação ao grupo, assim, né? Eu acho que para mim o maior desafio foi deixar o grupo, né? Então eu passei por isso, né? Eu liderei um tempo Jesus na FPR, a gente viveu coisas muito intensas ali, e depois eu mudei para o Corandeu e foi uma mudança de estação na minha vida e de adaptação também. E deixar o grupo foi um grande desafio. Por quê? Porque a gente tem a tendência no nosso coração que é abraçar algo como se fosse nosso. E na verdade, o grupo universitário pertence ao Senhor. Muitas vezes a gente acaba colocando o nosso ministério, aquilo que a gente faz, acima daquilo que a gente é. E isso não pode acontecer, né? Acima de tudo, nós somos filhos de Deus. E pode ser que talvez aquilo que a gente tem, a gente falhe, a gente acabe caindo. Mas o que a gente não pode se esquecer é que nós somos filhos de Deus. E que isso nada pode tirar a nossa vida, sabe? Quando a gente entende isso, as coisas elas não se tornam um fardo para nós, as coisas se tornam leves, né? Não é da vontade do Senhor com que as coisas sejam um fardo, com que as coisas sejam pesadas para nós, né? Quando isso acontece é porque a gente tem alguma coisa errada. E a gente precisa voltar a entender de que nós somos, acima de tudo, nós somos filhos de Deus. E o que a gente não pode deixar de lado é o nosso relacionamento com Deus, né? E a gente continuou com as reuniões online e a galera começou a vir. E realmente tinha horas que eles traziam problemas, assim, que não tinha o que dizer. Eram coisas, assim, que a gente nunca tinha pensado. Mas no mesmo momento, eles foram tão confortados pelo Espírito Santo, se sentiram, assim, com o coração tão quentinho, que a gente viu que valia a pena continuar. Que por mais que não fosse a mesma coisa, ainda tinha gente que precisava desse encontro, desse momento, para eles não só desabafarem, mas também para conhecer um pouco mais Jesus, sabe? Então a gente continuou. E outro desafio foi que quando a gente tomou a iniciativa de evangelizar ali no Instagram, de usar essa rede social para alcançar mais pessoas, foi meio difícil para mim, porque eu tenho vergonha de ficar aparecendo assim em rede social. Inclusive, fazer esse vídeo aqui tá sendo um desafio. Mas a gente começou e a galera foi curtindo e realmente foi abraçando essa ideia e compartilhando, e cada vez mais foi crescendo, abençoando mais pessoas. O Senhor é quem levanta os trabalhadores para a sua seara, a gente só ora pedindo por trabalhadores. E às vezes o líder tem essa preocupação excessiva, como se aquilo fosse dele e estivesse na dependência dele. E não tá na dependência do Senhor. Então, para mim, um grande desafio foi entender que aquilo não tem nada a ver comigo, né? É sobre Jesus e ele me deu o grande privilégio de fazer parte do que ele está fazendo. Eu acredito que um líder ele precisa ter de característica, de valor, 3 coisas principais. Primeiro, competência, mas a competência vem do alto. Competência é capacidade de botar em prática habilidades, né, dons e tudo mais. Mas isso vem do Senhor. O Senhor nos capacita para que a gente exerça a competência. Depois, comprometimento. Você precisa estar comprometido com uma causa, com a causa do Senhor, que não é nem nossa, é a causa do alto, uma causa muito maior, melhor do que a gente poderia inventar. E caráter, com certeza absoluta. O caráter faz o líder, bicho. Um líder sem caráter não lidera nada. Um líder sem caráter não é líder. E uma coisa que eu sempre imagino no processo de liderança é aquele que nem aquela imagem onde tem 2 pessoas subindo a montanha e o líder é aquele que está estendendo a mão para alguém que está um pouquinho, alguns degraus abaixo dele. O que o líder tem que ter principalmente é um coração disposto a servir. E isso só é gerado na gente quando a gente vive em obediência no Senhor. Então, em primeiro lugar, eu diria que é obediência, é você estar sensível à voz do Espírito Santo, e você ter um coração de servo, e você também ter responsabilidade com aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Então, eu diria aqui que um líder devia ter, em primeiro lugar, obediência, em segundo lugar, é ser servo,
E terceiro lugar, ter sabedoria. E acima de tudo, muito amor, porque o amor, ele une todas as coisas perfeitamente. Que o líder é um ponto um ponto central, digamos assim, no grupo, sabe? Ou seja, as pessoas estão ali, tipo, e ele vai ser aquele cara que administra, né? Administra tanto os eventos, assim, como as relações, sabe? Então, às vezes lá no grupo do WhatsApp, começam a mandar algumas coisas que não tem a ver com realmente com o assunto que deve ser tratado no grupo. O líder é o cara que vai ser aquele ponto central, né, que vai pegar aquela direção e vai falar, não, peraí, não é por aqui, vamos por aqui. Eu acho que quando alguém fala que é um líder, as pessoas imaginam que essa pessoa é o chefão, que tem um montão de gente ali servindo ela e tudo mais. Mas na verdade, ser um líder é uma coisa bem oposta disso, né? Você é a pessoa que serve, você é a pessoa que tá ali na linha de frente, normalmente é a que mais apanha. Você é aquele que tá ali realmente se doando com tudo que você tem de todo o coração, servindo outra pessoa e não só as pessoas, mas a Deus, sabe? E eu acho que isso muda completamente tudo que você faz, porque no momento que você tem o entendimento que tudo que você faz é pra Ele, você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que fazer com excelência, você tem que realmente entregar todo o teu coração naquilo, sabe? Então, você ser um líder é você realmente olhar para Jesus e falar, nossa, eu quero fazer igual. É você realmente seguir os passos dele e não que seja fácil, mas é algo que muda não só a sua vida, mas também acaba abençoando a vida de tantas outras pessoas. Tem um nível do suficientemente bom. E tem um nível do momento onde o Senhor fala, olha, agora é hora de botar em prática. Né? O feito melhor do que perfeito. Se a gente buscar sempre perfeccionismo e ser um líder perfeito, lascou. Porque não existe líder perfeito. Eu creio que é necessário com que a gente submeta todas as nossas emoções a Deus e que a gente aprenda a não ser levado pelo aquilo que a gente sente. Sobre o preparo espiritual, eu creio que um grande pilar da liderança deve ser o preparo na palavra. Então, o próprio Paulo fala que vocês têm que ser como obreiros que não têm do que se envergonhar, porque manejam bem a palavra da verdade. O que sustenta uma liderança e fundamenta é manejar bem a palavra da verdade. Então, a gente precisa ser profundo nas escrituras, né? E creio que um outro pilar também é oração. Profundidade na palavra, obediência em amor. E permanecer em Cristo através de oração e intimidade com Ele. Creio que esses são os fundamentos espirituais. Enquanto o fundamento emocional para exercer liderança, eu creio que é muito importante a gente ser pessoas tratadas no orgulho. Todos nós, como cristãos, devemos alcançar isso, assim, é ter um caráter aprovado, sabe? Um caráter íntegro, um caráter exemplar de fato, assim. De certa forma, todos nós somos chamados para ser líderes, né? Então, emocionalmente falando, é necessário um coração quebrantado aos pés de Jesus. Por quê? Porque assim você não vai ficar buscando o tempo todo a afirmação de outras pessoas. O ego precisa estar muito bem tratado e quebrantado, e uma identidade colocada em quem Jesus é e quem ele diz que somos. O que sustenta a liderança? É o amor. Tanto o nosso amor por Deus, tanto o nosso amor pelas pessoas. Porque vão ter momentos que a gente vai pensar, será que tem sentido isso que eu tô fazendo? Será que eu realmente estou fazendo a diferença nesse lugar, né? E o que vai nos sustentar nesse momento é o amor. Né? O nosso amor por Deus, o nosso amor pelo nosso chamado. Né? Quando a gente ama Jesus, quando nós somos apaixonados por Jesus, a gente falar dele se torna natural na nossa vida. Né? Porque a gente ama, quando a gente ama uma pessoa, a gente acaba falando sobre ela naturalmente. O que me mantém, cara, com certeza é buscar Deus. Porque muitas vezes você vai estar lá servindo e não vai ter fruto, não vai ter resultado nenhum. Quando a gente busca o Senhor e tá conectado com Ele, a gente vai continuar, porque a gente não faz pelo resultado, pelo troféu, pela medalha, mas
porque fazia massa, entende? Porque servia é bom demais, cara. Eu amo, eu gosto demais. E quando acontece o fruto, bicho do céu, aí vale a pena 100%, sabe? O chamado para servir, o entendimento de que eu precisava servir pessoas à minha volta, era algo claro, sabe? Então isso me fazia permanecer, me fazia me esforçar, me doar quando precisava. Então acho que esse entendimento de um chamado para servir, né? De ser servo onde Deus te colocou, é algo que para mim sempre foi algo claro que me fez permanecer. O que sustenta a minha liderança realmente é Deus. Eu não assumo nada e não pego nenhuma responsabilidade sem antes perguntar se ele vai me sustentar. Porque se ele falar que não, eu sei que vai dar errado, então eu não vou ficar teimando com ele, né? Mas uma coisa assim que realmente mudou muito pra mim foi que nessa caminhada a gente amadurece muito, a gente enfrenta muita coisa diferente na vida. E quando eu entendi que eu não tava mais sozinha, eu não tinha mais o porquê viver certas coisas sozinhas ou fazer certas coisas sozinha. E nisso, o meu devocional se mostrou muito presente, porque era um momento em que eu conhecia esse Deus, eu conhecia o evangelho dele, e eu entendia o que eu tava falando, o que eu tava vivendo, e vivendo junto com ele, sabe? Era uma caminhada a dois, e não só eu sozinha ali, sabe? E isso muda completamente toda a sua vida. Você olha para as coisas de uma maneira diferente, você vive de uma maneira diferente, e realmente você começa a depender completamente dele, sabe? Eu creio que, em primeiro lugar, quem Jesus é. Né? Quem Jesus é. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus e vê quem ele é, a gente vê que ele é suficiente. Apesar de nós, ele é suficiente. Em segundo lugar, quem Jesus diz que somos. Então, em muitos momentos, o Senhor Jesus veio e misericordiosamente me recordou da minha identidade nele. Quem ele diz que sou, que eu sou filha amada, que ele tem prazer em mim, que ele me chamou, que ele me tirou das trevas e me fez me assentar em regiões celestiais em Cristo. E, por fim, as promessas. Acho que confiar e me agarrar nas promessas. Tanto nas promessas de Deus na sua palavra, né, que tem riquíssimas promessas de que o Espírito Santo ele nos capacitaria, né, a toda boa obra. Então, agarrar nessas promessas, me firmar nelas e confiar nelas. E nas promessas de Deus também para o campus que eu estava liderando. Muitas pessoas passaram por lá e muitas promessas Deus derramou para aquele lugar. Então, confiar de que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu também me sustentou em muitos momentos, assim. Você começa a depender completamente dele, sabe? Você não dá um passo sem perguntar se ele também vai dar esse passo, se ele quer que você dê esse passo. E você entende a importância de você ter essa comunhão com ele, não só um minuto do seu dia, mas realmente todo o tempo. O grande ponto, assim, de chave para nossa identidade é reconhecer que é graça de Deus. Tudo que a gente pode fazer para ele é graça de Deus, que parte do ponto em que ele nos resgatou na cruz. Ele nos amou, ele fez, ele deu o brado, está consumado, né? Ele venceu e tudo que a gente faz é em resposta à vitória de Cristo, é em resposta ao que ele já conquistou, né? Então, nenhuma glória a nós, toda a glória a ele que nos salvou, a ele que nos resgatou e nos deu a possibilidade de proclamar aquilo que ele fez, né, por nós também. Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma e abençoado a sua vida. Lembrando que você pode seguir a Rede no Instagram para ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro das universidades e o que Deus tem feito na vida dos jovens. Você fica agora com a Semana de Avivamento 2021. Que Deus abençoe você!